Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do programa Magnavita. O programa Magnavita hoje está na Rio+20. Nós estamos aqui no Parque dos Atletas. Esse programa começa agora mostrando como o turismo está sendo debatido aqui. Mas eu não posso em hipótese alguma começar esse programa de hoje sem pedir e sem fazer uma reflexão. Ao meu lado está o presidente nacional da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares, ou a Federação Nacional de Hospedagem e Alimentação Fora do Lar, Alexandre Sampaio. Eu não posso, em hipótese alguma, começar esse programa sem antes me referir, Alexandre, ao que eu espero ser um pedido de desculpas do governo federal à hotelaria do Rio de Janeiro. Esse é um sentimento que nós temos guardado de que o governo federal, de forma especial a Casa Civil, a ministra-chefa da Casa Civil, o ministro da Justiça e outros agentes em que interagiram de uma forma massacrante em cima da imagem da hotelaria carioca, faz pedido de desculpas. Isso porque a hotelaria do Rio foi considerada, durante um determinado período, erroneamente, uma vilã do que seria a Rio+20. Eu tive a oportunidade de abordar isso num programa anterior, onde entrevistei o Fernando Chambert, e o Alexandre, naquele dia, ter feito uma exposição de posicionamento, colocando o ponto nos is, em defesa da hotelaria. Você, como líder da hotelaria, eu gostaria que você falasse sobre a importância de se ter esses pingos nos is e ter esse reconhecimento do governo federal, a importância que a hotelaria está tendo nesse processo. Cláudio, na verdade essa situação começou de maneira errática, né? O Ministério das Relações Exteriores, no afã de bem atender todos os governantes que viriam para Rio+20, e entendendo que deveria se miscuir em processos de práticas já normais, que a hotelaria já tem um relacionamento histórico com o Corpo Consular do Brasil e do Rio de Janeiro em particular, talvez não pudesse deter todo o processo de atender bem essas comitivas ou o pessoal que viria para Rio+20. Um erro crasso. Na verdade, chamou a si a responsabilidade de intermediar isso, fez uma licitação para esse processo de intermediação numa agência que deveria ter um capital robusto, que preconizava o edital colocado, deveria ter um histórico de relacionamento com a hotelaria, não tinha nenhum network. Em suma, o que se viu foi uma sucessão de erros que acabaram resultando em que essa agência, para poder potencializar o seu ganho, onerou as tarifas dadas linearmente em 25%, estava comercializando, contrariando uma prática do Código do Consumidor, vendendo em pacotes, num processo meio estranho, e acabou resultando em valores substancialmente mais caros do que se a hotelaria vendesse direto. Bom, no frigir dos ovos foi aquele espetáculo que a gente viu da hotelaria sendo chamada pela Casa Civil, com a determinação da presidente Dilma para poder solucionar o problema. Eu acho que foi ali um problema de uma ação de força desnecessária. Isso acabou resultando num desgaste muito grande e principalmente numa imagem deteriorada que não foi culpa nossa, né? E no final acabou se corrigindo alguma coisa, mas não resultando de maneira efetiva, porque essas delegações, quando começaram a chegar 2 dias atrás, nos primeiros dias da Rio+20, não tinham room list nos quartos relacionados, pré-pagamentos não realizados para hotéis, o que foi obrigado de novo a Embratur reconhecer a dificuldade dessa agência em operar isso de maneira remanescente, tendo que deslocar uma equipe para poder solucionar esses passivos. Eu queria colocar isso, Alexandre, e desdobrar. É importante que nesse início de programa nós estamos falando aqui sobre um dos eventos planetários, um evento que na próxima semana, esse programa está sendo exibido nesse domingo, na próxima semana, a partir do dia 19, vão estar chegando aqui no Brasil mais de 7 mil delegados. São as delegações dos seus presidentes que vão fazer check-in. E é importante colocar isso porque essa sujeira está sendo varrida para debaixo do tapete. Ninguém sabe, ninguém se apercebeu ainda da gravidade disso, principalmente quando as delegações internacionais começaram a chegar aqui no Rio de Janeiro essa semana. A hotelaria ficou em pânico porque não havia room list, não havia sido fornecido ou por erro da agência, por erro das embaixadas, mas enfim, não foi acedido nenhuma luz vermelha, nenhuma luz de amarela de alerta com relação a isso. E nós estamos tendo um colapso, ou seja, começou a Rio+20 dentro de um processo de colapso, exatamente com a chegada de delegações e uma completa bagunça com relação às reservas. Como é que a hotelaria agiu nisso? Porque se não fosse a hotelaria intervindo e tendo uma flexibilidade e acionando a Embratur e o próprio presidente da Embratur se reunindo quase que numa intervenção branca, num monitoramento, que foi delegar um diretor da Embratur para ficar com ordem da Casa Civil dentro da sede da operação da Terra Mar aqui, isso teria sido muito mais drástico. Nesse momento, o profissionalismo
da hotelaria do Rio de Janeiro ajudou a salvar o evento? É verdade. Os hotéis não se recusaram, alertaram para o problema, mas não se recusaram a estender a mão e ajudar o governo a evitar um fiasco, que seria delegados chegando em hotéis, não tendo autorização para entrar porque não tinham pagamentos realizados previamente, conforme contratos assinados, inclusive, o que demonstra uma total falta de profissionalismo e uma intervenção e uma falta de sincronismo total. Isso é falta de experiência, nós teríamos condição de gerir esse evento de maneira tranquila com o corpo consular, sem nenhum problema, e o governo deveria se ater somente à licitação daquilo que seria a responsabilidade dele, ou seja, diárias do chefe de Estado, comitiva, assessores especiais e Polícia Federal. Agora, eu queria que você falasse também do que foi essa intervenção da Embratur ter de colocar, porque na solenidade de abertura, essa história que eu quero contar, o prefeito Eduardo Paes, provocado pela rede hoteleira, chegou ao presidente da Embratur e chegou para a ministra-chefe da Casa Civil e deu o alerta. Por ordem da chefe da Casa Civil, o presidente da Embratur permaneceu aqui no Rio de Janeiro, criou um trabalho botou funcionários da Embratur dentro da operação da Terra-Mar, senão ia ser um colapso. É importante falar isso, porque exatamente esses agentes que ajudaram a salvar e evitar um trauma desse processo foram gravemente afetados na sua imagem por uma posição extremada do governo federal, e por isso que eu falo que é necessário um pedido de desculpas, que pela primeira vez, depois dos anos de chumbo do processo da Revolução, agentes profissionais executivos colocados em mesa, com a ministra dando morro na mesa, pedindo o CPF de todo mundo e com o ministro da Justiça ameaçando haver retaliação, até com formação de cartel, enquanto o responsável por isso era o próprio governo, porque foi essa licitação mal conduzida pelo Ministério das Relações Exteriores que gerou esse tipo de problema. Como é que você, como hoteleiro, se sente ao saber que seus pares, que seu representante estavam em Brasília, foram recebidos com soco na mesa, pedindo rebaixamento, enquanto, na realidade, o agente disso foi uma licitação mal feita, uma mini agência, uma microagência de Campinas que assumiu essa licitação de um evento planetário, com capital social inferior a R$50 mil, a hotelaria sendo crucificada como se estivesse criando esses problemas, a hotelaria, inclusive, sendo acusada de fazer os pacotes que foram feitos pela agência do Itamaraty. Como é que você, como líder hoteleiro nacional, como diretor da CNC, se sente como empresário em ver uma truculência dessa de um governo democrático em cima da iniciativa privada? Eu acho que, na verdade, houve um assodamento das partes. O erro crasso, o governo devia reconhecer que o erro foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores, nessa licitação mal feita e não explicada bem até agora. E eu acho que a Casa Civil, no pânico, de repente, com a presidente Dilma tendo dado uma ordem de resolver o problema, enveredou por caminhos que eram totalmente desnecessários. Na verdade, nós poderíamos ter acordado ali uma saída sem um trauma daquela virulência que foi feito todo o processo. Claro, chegaríamos aos mesmos acordos, às mesmas soluções, teríamos o problema da rebaixa. Repito, o over de preço foi dado pela agência, não pela hotelaria. Não há dúvida. Na verdade, o over de preço foi dado pelos 25% da margem pela venda da comercialização em pacote. Eventualmente pode ter havido algum hotel, eu não tiro a culpa de que tem que se apurar que algum hotel possa ter exagerado. Mas tem uma lista negra aí com 3 estabelecimentos do Rio de Janeiro que realmente passaram, mas 3 contra quantos hotéis do Rio de Janeiro? Na verdade, mais de 80 e poucos hotéis entraram em todo o processo do pacote. O que aconteceu foi isso. Eu acho que houve um assodamento no processo de encaminhamento da solução, quando isso poderia ter sido feito com uma determinada vagar, uma determinada conversa que poderíamos ter evitado, principalmente o dano de imagem, porque nós passamos lá para fora, porque uma queda dos preços abrupta, um processo que havia realmente um overprice exagerado, mas nós não demos nomes aos bois, e aí crucificou-se a hotelaria quando ela... E o destino Rio de Janeiro. E o destino prejudicando o Brasil, prejudicando o Rio de Janeiro. Agora, merece pedido de desculpa, né? Vamos dizer assim, fica aqui uma alerta que nós não precisamos de intervenção governamental para os próximos grandes eventos que vêm por aí. A Jornada Mundial da Paz da Juventude Cristã vai ser no ano que vem. Nós não precisamos de agência intermediária. Por favor, não tragam nenhuma agência para intermediar nada, porque nós temos condição de atender muito bem isso. Já estão os contratos comercializados da Copa do Mundo, já estão contratualizados, hotéis reservados, contratos de valores já finalizados. É a mesma coisa com as Olimpíadas. Então, grandes eventos não é um problema para a hotelaria do Rio e para a hotelaria brasileira. Nós sabemos como lidar com isso. O governo deve se
a ter aquilo que ele tem que fazer, qual seja o processo de licitação da responsabilidade das diárias sobre a égide dele. E o evento hoje aqui, que nós estamos gravando, que você participou como expositor, trazer essa discussão aqui para o âmbito da Rio+20, por iniciativa da Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro, é muito positivo. Né? Boa, logicamente, a sustentabilidade hoteleira, ou a sustentabilidade dos meios de hospedagem, do turismo nacional, é parte intrínseca do terceiro milênio e uma responsabilidade que nós, empresários, assumimos. A Federação tem desenvolvido projetos de eficiência energética, temos uma agenda com o ministro Lobão no dia 27, pela ação muito direta do ministro do Turismo, tem sido solidário e partícipe e entusiasta da ideia de termos redução das tarifas de energia elétrica dos hotéis, a partir de uma adequação de tarifa industrial, mas também uma corresponsabilidade de gerarmos um processo grande de economia energética visando uma economia ou um turismo sustentável. Intervalo comercial e eu volto daqui a pouco para todo o Brasil pela rede CNT. Programa Gravita conversando agora com Suzana Dickmann, ela é assessora especial do ministro do Turismo do Brasil. Suzana, primeiro falar deste evento, a importância de, em clima de Rio+20, inserir um debate envolvendo o turismo. Bom, a importância primeira da Rio+20 é inquestionável, né? Em termos de necessidade dos avanços nossos, de sustentabilidade e até de salvar o nosso planeta, digamos assim, sendo bastante exagerada. E dentro disso, o Estado do Rio de Janeiro e o Fornatur, o Fórum Nacional de Secretários de Turismo do Brasil, está fazendo um trabalho que realmente merece toda a nossa atenção, merece todo o nosso envolvimento, que é discutir um pouquinho a questão da sustentabilidade no turismo, ou o que era chamado já há algum tempo turismo sustentável, que é uma palavra que todo mundo repete, mas que a gente não discute e não sabe como alcançar. Então isso é super importante, essa iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, do Fornatur, e eu estou muito feliz de estar aqui representando o ministro do Turismo, Gastão Vieira, nesse evento. Agora você mergulha na sua exposição numa referência que é uma coincidência, aliás, uma feliz coincidência, que é na sua passagem anterior no governo, quando é feito um diagnóstico com relação ao impacto do turismo, e quem fez como doutoranda esse diagnóstico hoje é a nossa ministra Isabela Teixeira, nossa ministra. Me fala da vantagem de se ter no Ministério do Meio Ambiente exatamente uma pessoa que fez esse trabalho, que foi monitorado por você, né? Bom, a Isabela é uma profissional espetacular, realmente. Nós a conhecemos quando ela estava fazendo um doutorado, ela fez um trabalho junto com a COP, com o Lima da COP, ela nos fez um trabalho de avaliação ambiental estratégica, que eu reputo como uma ferramenta das mais importantes para que a gente possa trabalhar o planejamento do turismo local, quer dizer, trabalhar de baixo para cima, com a sociedade local, o desenvolvimento do turismo. E não resta a menor dúvida que a Isabela conhece bem as dificuldades, quer dizer, os impactos positivos, os impactos negativos do turismo, é extremamente sensível a isso e é uma grande vantagem que a gente tenha uma pessoa assim como hoje a ministra do Meio Ambiente, com todos os problemas que envolvem esse cargo, né? Agora o ministro Gastão Vieira já enviou para a Presidência da República a minuta do decreto que vai criar a Conferência Nacional de Turismo, evento esse que começa com a discussão na base, no município, na região, no estado e depois a Conferência Nacional. A conferência vai ser uma oportunidade para ver essa integração maior, município, região, estado e o governo federal? Não resta dúvida, porque as políticas públicas nacionais elas têm que se pautar no que vem da base, quer dizer, o que a base vai nos indicando do que é importante a gente trabalhar em políticas públicas nacionais. Então vai ser uma oportunidade realmente, acho que a primeira oportunidade, grande oportunidade do turismo trabalhar desde o município até o nível de governo federal, e eu acho que isso vai ser muito proveitoso para que a gente possa transformar isso em políticas que venham a desenvolver mais o turismo, olhando a população local, olhando o município, aquele território onde acontece o turismo. Você atuou no Ministério na época do Caio, na época do Rafael Greca, com o Valfrido e agora com o Gastão. Como é que é trabalhar com o Gastão Vieira? Puxa, o ministro Gastão é uma pessoa, não sei se o termo é esse, mas é apaixonante
na medida de que ele é um entusiasta da educação no país, da melhoria da educação no país, do desenvolvimento da educação no país. E ele agora, ele está começando a entender, quer dizer, que aquilo que ele defendeu a vida inteira como um desenvolvimento da educação, que o turismo está muito ligado a isso, muito ligado. Quer dizer, nós temos no turismo uma necessidade muito grande de desenvolver conhecimento, desenvolver a parte informatizada do turismo. A gente tem como desenvolver, o turismo tem capacidade de atrair as pessoas para que elas possam se qualificar, ter um emprego. Ele está começando a ver realmente o grande link entre a educação e o turismo, e isso, na verdade, a gente tem um trabalho bem parceiro com o Ministério da Educação, e eu acho que o ministro está avançando em largos passos de conhecimento da área de turismo. Hoje ele é um entusiasta do turismo como atividade econômica. Um grande objetivo dele é colocar o turismo na pauta econômica do país. Então eu acho que nós vamos ter, se Deus quiser, salvo chuvas e trovoadas, nós vamos ter um ministro até o final do governo da nossa presidenta Dilma. Conversa agora com Maurício Lobo. Maurício Lobo é o vice-presidente da Turisrio, a empresa oficial de turismo do estado do Rio de Janeiro. Foi o idealizador desse colóquio que traz a Rio+20 aqui traz o turismo aqui para a Rio+20. Trazer essa discussão, você como ex-secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, com experiência muito grande nesse setor, fazendo esse link turismo e meio ambiente e se manifestando aqui nesse colóquio. Eu acho que fundamental, Magna Vita, é que nós vivemos um processo de construção da economia verde. Há 20 anos atrás, na Rio 92... A economia verde, 20 anos atrás, era a economia do dólar só. Tanto que a primeira conferência era meio ambiente e desenvolvimento, né? Após isso, começou a se criar uma série de secretarias municipais, a valorização do meio ambiente, até para equilibrar a questão do desenvolvimento. E aqui, inclusive aqui, onde próximo nós estamos, na Rio Centro, foi cunhada a expressão desenvolvimento sustentável. Então nós passamos aí 20 anos construindo o processo, e eu acho que finalmente se descobre que o turismo é uma das grandes bases do desenvolvimento sustentável. Então, nesse processo nós estamos discutindo aqui entre o setor privado, os governos estaduais principalmente, até os municípios e o Ministério do Turismo, buscando de que forma a gente pode construir esse processo. E a tendência é fusionar o documento que vai sair daqui com o documento que vai ser feito no próximo dia 19, na reunião da OIMT com a CNC, lá na sede do Senac Nacional. E fala desse link também, da segunda etapa, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 19. Esse processo foi construído aí numa base forte também do CNT, que participou com isso. Os governadores e os seus secretários de Estado, através do Fornatur, também tiveram um papel fundamental, de forma de realçar, por incrível que pareça, tudo que nós estamos falando aqui, havia um pouco reconhecimento como uma base da economia verde ser o turismo. Claro que nós temos que trabalhar muito para o turismo melhorar, o turismo ter base sustentável, trabalhar com menos emissão, com a questão energética sendo priorizada, a eficiência energética, qualquer questão da participação da população, das comunidades tradicionais, de que forma a gente pode trabalhar esse turismo na base, isso que nós sabemos, quer dizer, os estados, os municípios, as regiões brasileiras sabem como fazer. Já ocorre no meio ambiente hoje. Porque justamente eu faço essa reflexão, quer dizer, em 92 as secretarias municipais, a estruturação da base ambiental do Brasil foi criada e hoje é um certo, eu diria que é um modelo. Foi um sucesso na última conferência de Copenhague de mudança climática, a posição brasileira. Eu espero que o turismo também chegue aí. Eu vou, no próximo bloco, conversar com o Ronald Azor. E vou voltar a um assunto muito sério, Maurício, que foi a demonização da imagem do Rio de Janeiro por uma absoluta falta de desinformação do governo federal na questão da agência, já que estamos falando do evento de turismo, que foi a escolha de uma licitação que não botou filtros, Maurício, para se escolher quem seria a gestora do receptivo de um evento planetário como esse, e deu um colapso. Primeiro... Me desculpe eu interrompê-lo, mas é porque é o seguinte, pelo menos nós teremos finalmente uma posição dentro do documento oficial relatando o turismo, senão a imagem que ia ficar do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, seria um problema de hotel. Nós temos um problema de hotel, nós somos mais caros do mundo, nós estamos, quer dizer, um sentido muito ruim do processo que nós temos que ir alavancar justamente os eventos que aí virão, né? E eu estou fazendo questão, Maurício, de usar a TV aberta, usar o nosso programa, eu como membro do Conselho Nacional de Turismo em Brasília, como vice-presidente do Conselho Estadual de Turismo aqui do estado do Rio de Janeiro, em compartilhar ao Brasil inteiro esse absurdo que foi a demonização da hotelaria carioca.
Colocaram como se a hotelaria carioca era mais cara. Na realidade, foi a agência licitada, foi o Ministério, não digo nem agência, que nem empresário tem que ganhar dinheiro. O que tem que ser dito foi que o Ministério das Relações Exteriores fez uma concorrência, deu o monopólio da hospedagem das delegações internacionais a uma pequena agência, sem fôlego financeiro, como colocou o Alexandre Sampaio, representante da hotelaria, no primeiro bloco desse programa. E aí o caos, porque essa pequena agência não só um colapso financeiro, mas também as delegações chegando com a maior bagunça na hotelaria, sem home list, que é a relação de hóspedes com os apartamentos designados, sem a designação das delegações. Um colapso. Colapso esse que foi evitado por intervenção branca da Embratur. E eu digo mais, na próxima terça-feira, com a chegada das delegações presidenciais, nós temos que ficar apavorados, cruzar os dedos, bater na madeira para que não haja um novo colapso. Porque isso esconderam da presidenta Dilma. A presidenta Dilma não sabe, para ela tudo está maravilhoso, porque o Itamaraty não está reconhecendo os erros da sua licitação, porque a culpa está debaixo dos tapetes do Ministério das Relações Exteriores. E eu digo, o Barão do Rio Branco deve estar se revirando da tumba por conta dessa mancada da nossa diplomacia. Intervalo comercial e eu vou daqui a pouco conversando com o Ronald Azaro. Encerrando o programa Magna Vita, eu converso agora com o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Ronald Azaro. Secretário, nós estamos aqui em frente ao Espaço do Rio de Janeiro, aliás, um dos espaços mais elogiados aqui no Pavilhão dos Atletas, principalmente pela preocupação do governo do Rio de Janeiro, do governador Sérgio Cabral, em mostrar o quanto o Rio de Janeiro respeita a questão do meio ambiente. E a Secretaria de Turismo traz uma discussão que foi muito elogiada até pela representante do ministro do Turismo aqui na Rio +20. Como é que surgiu essa iniciativa e a sua avaliação dessa reunião realizada aqui no Pavilhão do Rio de Janeiro, discutindo o turismo e a questão do meio ambiente? Bom, Magna Vita, sem nenhum ufanismo, realmente é a melhor estante que tem, a melhor e mais bonita representação que tem dentro desse Parque dos Atletas. Mas nós trouxemos para essa discussão, com o turismo e a sustentabilidade, tá, que seria hoje um palco de eco para todo o país. E nós percebemos que o Rio de Janeiro mais uma vez, está na vanguarda dessa discussão. Então, quando a gente traz os dois temas para serem discutidos, sabendo que tem uma relação muito forte, a interseção é muito grande entre esses dois temas, e eles só terão futuro se tiverem a conversação aberta, clara e transparente entre os dois setores, do turismo e do ambiente, a gente vai encontrar a solução para que valorize o povo tradicional, para que valorize a população e que as políticas públicas de turismo tragam desenvolvimento com o setor produtivo que quer investir. Então ficou muito claro, com a participação do setor produtivo, através da representação dos hoteleiros, a representante do Ministério do Turismo, representante do Fornatur, outros secretários de outros estados aqui presentes nessa discussão. Ou seja, foi coberta de êxito e deu para ficar bem claro que na questão do meio ambiente o governador acertou, quando já saiu com suas políticas públicas, interligando de maneira umbilical tanto a Secretaria de Meio Ambiente quanto a Secretaria de Turismo, que traz um produto, que é o mapa turístico que a gente vai apresentar nessa. O sentimento do trade turístico carioca, principalmente dos empresários ligados ao turismo, é que vai ser necessário um pedido formal de desculpas do governo federal com relação à truculência de responsabilizar a hotelaria pelo que ocorreu na questão inicial da questão tarifária, que já abordamos em um programa anterior, mas principalmente, secretário, um pedido de desculpas com relação à incapacidade do Ministério das Relações Exteriores de ter criado uma estrutura própria, licitada por eles, para atender os congressistas. Se não fosse, secretário, a hotelaria carioca, essa semana viveríamos um colapso. As delegações chegaram, não havia home list nos hotéis, uma grande rede hoteleira só tinha o bloqueio no-names, mudanças de países de forma intempestiva de hotel, onde a bandeira de determinada delegação já estava pronta, e o que é mais grave, alguns acertos financeiros não cumpridos. E a hotelaria entrou nesse circuito, o prefeito Eduardo Paes levou essa angústia da hotelaria no dia da abertura, a chefe da Casa Civil e o presidente Embratur, foi feita uma intervenção,
eu diria, um monitoramento da Embratur, deslocando um diretor para a sede da Terra Mar, com o staff da Embratur, para policiar esse tipo de coisa, enquanto para o Ministério das Relações Exteriores estava tudo maravilhoso, ou seja, eles não queriam reconhecer um erro cometido numa licitação onde uma microagência, uma pequena agência de viagem foi escolhida para um evento mundial. O que é que o senhor acha desse anseio da iniciativa privada de esperar um pedido formal de desculpas do governo federal que culpou a hotelaria de algo que a responsabilidade era absolutamente deles? Absolutamente devido a esse pedido de desculpas do governo federal ao parque hoteleiro, aos hoteleiros, tá, que em determinado momento parecia um grande vilão e que trouxe um dano à imagem do Estado, que trouxe um dano na imagem do Rio, como se parecendo que não estava preparado para recepcionar para grandes eventos. Ora, veja, o Rio de Janeiro, que tem um Réveillon com mais de 2 milhões de pessoas, que tem um Carnaval, que vem pessoas de todo o mundo para cá, não estaria preparado para recepcionar, e ficou essa angústia por conta do processo criado que estava dando a impressão que o hoteleiro seria o grande vilão desse processo, majorando suas diárias. Hoje o que a gente vê é completamente ao contrário. A nossa hotelaria está apta a receber. Para esse evento do Rio Mais 20, não deixou nada a dever ao setor hoteleiro. Outros setores sim, podem ser devidos, como transporte, como acessibilidade, que deve haver as críticas para que a gente possa melhorar, mas esse pedido de desculpa, mais do que nunca, é devido por conta do profissionalismo e da grande capacidade que ficou hoje para recepcionar esse fluxo de pessoas, tanto de congressistas que estiveram aqui, como expositores, como turistas também, estão sendo bem recebidos, e hoje tem um grande passivo por conta dos bloqueios que foram realizados e a fila começa a ser formada para saber quem vai pagar esta conta. Secretário, muito obrigado, parabéns realmente pela iniciativa do governo Sérgio Cabral de realizar esse evento. E eu finalizo aqui fazendo um apelo e dando uma mensagem em rede nacional aberta, pela nossa rede CNT, para a presidência da República. Presidenta Dilma, esconderam a verdade da senhora. O vilão dessa história foi a licitação feita pelo seu Ministério das Relações Exteriores, que nomeou uma pequena agência, uma agência com dimensões muito pequenas, sediada em Campinas, para fazer um efeito, uma visão e fazer um evento mundial. O vilão dessa história, presidenta, está dentro do Ministério das Relações Exteriores. E o que é mais grave, presidenta, eles esconderam a verdade da senhora. A redução da hotelaria não foi feita pelos preços das diárias, foi a supressão dos 25% de ágio que estava sendo cobrado pela operadora escolhida pelo Ministério das Relações Exteriores. Se o presidente da Câmara não levasse esse problema com relação aos parlamentares europeus, essa sujeira estaria debaixo do tapete. Então é muito importante que se saiba a verdade desse caso. E aquela reunião onde a chefe da Casa Civil, onde ministros foram colocados diante da iniciativa privada, dando morro da mesa, pedindo CPF, nem nos anos de chumbo, presidente, onde a senhora esteve e sofreu na mão da ditadura, isso ocorreu. É impossível, é imaginável que no governo, secretário, de uma presidenta democrática como a presidenta Dilma, tenha ocorrido um fato lamentável como esse. Então, um pedido de desculpas formal a toda a iniciativa privada, a iniciativa essa que acaba de salvar o evento, porque as delegações internacionais começaram a chegar sem ter romilício nos hotéis. Estava um caos aqui no Rio de Janeiro. E foi a intervenção da hotelaria, junto ao prefeito Eduardo Paes, junto com a Casa Civil, e por determinação da Casa Civil, a Embratur montou um tutoramento através do presidente Flávio Dino, e aí esse problema começou a ser amenizado. Mas se não fosse a boa vontade da hotelaria, nós viveríamos um caos. É muito importante que a verdade seja dita e os pingos nos is sejam colocados. Até a próxima semana com o programa Magna Vida.